Olá, boa noite para você que acompanha a Gazeta do Povo, seja pelo site, pelo app ou aqui no nosso canal do YouTube. Estamos começando mais um Pensando Bem com Guilherme Fiuza, o programa de debates que vai jogar a mesmice pela janela. Não esqueça de deixar seu comentário, dar um like no vídeo e compartilhar se você gostar do nosso conteúdo. Antes de começar o programa, no entanto, eu e o Fiuza aqui, a gente quer fazer um convite para você acessar a Gazeta do Povo. É um jornal que se posiciona sobre os temas que importam. A defesa da liberdade de expressão que a Gazeta faz é um exemplo disso. Entre no link da descrição aqui no nosso vídeo ou aponte seu celular aí para o QR Code que está na tela e faça já a sua assinatura. Fiuza, eu vou começar com você. Hoje o nosso tema do programa é indignação coletiva. Indignação seletiva. Quando as pessoas se indignam só por algumas coisas e fazem vistas grossas para outras coisas. Existe isso, Fiuza? Existe indignação seletiva? Existe, Jones, claro que existe. Boa noite, prazer estar com você aqui na nossa parceria, no nosso cantinho do pensamento. Existe sim, indignação seletiva, às vezes é seletivamente coletiva, e às vezes, como você disse, a indignação ela aparece para um assunto e para o mesmo assunto ela desaparece depois. Então é mais complexo ainda, né, do que se indignar com alguns e não com outros, né? E só para completar, evidentemente que a indignação seletiva, tema do nosso programa hoje, ela serve de escudo, né? Frequentemente serve de salvo-conduto para quem quer defender o indefensável, como a gente tem visto aí bastante na história recente do Brasil, né? Então você afeta ali uma suposta indignação sobre determinados assuntos que te coloca supostamente, né, alinhado com uma pessoa consciente, socialmente consciente, né, preocupado com a ética. E aí isso serve ali de um vernizinho para você fazer escolhas indefensáveis, para você fingir que certas escolhas são legítimas, né? Enfim, o nosso público muito aguçado sabe do que nós estamos falando. Isso aí, Fiuza. A gente está falando hoje de indignação seletiva porque estão acontecendo algumas coisas no Brasil que há pouco tempo, né, não faz muito tempo, era um super tema dessa indignação, né? Você via gente arrancando os cabelos por aí, né? Eu vou citar um exemplo aqui, e Rogério, se quiser colocar a imagem do Yanomami, eu já na tela, porque eu vou falar justamente disso. Então eu vou falar da morte dos Yanomamis, porque, de acordo com o Ministério da Saúde, as mortes de indígenas Yanomami cresceram 6% em 2023, em relação a 2022. Foram 363 mortes até dezembro do ano passado. Pode tirar. A gente vai lembrar, né, Fiuza, que também no final do governo, começo do governo, final do governo Bolsonaro, começo do governo Lula, houve uma grita, né, de genocídio contra os Yanomami, e que ainda bem que estava terminando o governo Bolsonaro, porque daí ia ser resolvida essa questão, né? E a questão, como a gente vê aqui, não foi resolvida. Até o Ministério da Saúde do governo Lula disse que havia subnotificações durante o governo Bolsonaro, por isso que esse número aumentou, mas o ideal, né, pelo que foi propagandeado, era que não houvesse número nenhum, que o número fosse zero, né? E tem mais, né? A gente pode falar também das queimadas, né, que em fevereiro deste ano, ou seja, não foi nem em fevereiro do ano passado, que logo que tinha assumido o governo, desse ano, houve um recorde no número de foco de queimadas por mês desde 1999, quando a série histórica começou a ser computada. Então, foram, ano passado, 734 queimadas, esse ano, 2.940.
Então, por que, né, a gente falar desses temas? Porque eles ambos os temas, né, eles serviram ali de motivo para uma grita generalizada, não só no Brasil como no exterior. Aqui no Brasil houve até a produção de um clipe durante o governo Bolsonaro de vários atores e músicos para fazer cantando sobre a salvação da Amazônia, né? E agora todo mundo sumiu, né? A gente lembra do Leonardo DiCaprio, né? A gente lembra da Greta Thunberg, que criticaram duramente a administração passada. E se quiser colocar aí o DiCaprio na tela, ou a Greta, tanto faz. Né? É bem bom lembrar que eles fizeram uma grita generalizada contra o governo anterior, e aqui eu não estou fazendo defesa, né, Fiuza? A gente não está fazendo defesa nem de um governo, nem de outro, não é para isso que a gente se propôs a fazer o programa, né? Mas a gente está falando de como esses temas serviram de plataforma para esse pessoal, né, fazer todo um auê em cima disso, ONGs, artistas, celebridades, e depois agora sumiram, né? Como se esse tema não tivesse mais importância. Então, Fiuza, por que essas causas que foram tidas como urgentes no governo anterior agora sumiram do mapa? Pois é, Jones, a gente está aqui, a gente tem procurado, inclusive, fazer um chamado a esse nosso público que quer, como nós queremos, né, entrar nessa linha do pensando bem, isso é assim mesmo, né? O nome do nosso programa, o mote é assim, né? Pensando bem, será que estamos vendo da forma correta? Então, a gente tem feito esse convite, né, para que nós possamos tentar olhar para os temas que são recorrentes, né, muitas vezes já caricatos de tão repetidos, e tentar encontrar a origem desses conflitos ou desses falsos conflitos. Então, a gente se sente à vontade para chamar a atenção, de uma maneira geral, para a forma como o público acompanha esses assuntos, porque a repetição dessa demagogia, isso é uma coisa muito antiga, né? Você afetar uma preocupação com a Amazônia, e eu não estou dizendo que não haja, né, preocupação legítima com a região amazônica por parte de personalidades, pessoas públicas, eventualmente, mas o que a gente viu, e esse exemplo que você está trazendo agora, tem mostrado aí fartamente, ao longo dos tempos, que a Amazônia serve muito mais como um verniz de alguém que quer parecer preocupado, né, com causas humanitárias que comovem, né, porque é a natureza, porque tem uma romantização, etc., do que uma preocupação, um conhecimento real do que se passa na região. Só que eu chamo a atenção para o seguinte, já é tão repetitivo, a gente até pensou aí 2 vezes, né, se a gente entraria nessa abordagem ou não, porque a gente também não quer soar repetitivo. A gente não quer aqui, mais uma vez, aparecer. Bom, agora aparecem esses, que somos nós, dizendo que as ONGs não prestam, dizendo que cadê o DiCaprio, cadê a Greta. A gente também não quer ficar girando em círculos dessa maneira estéril. Então, o que eu proponho que se pense é o seguinte: como é que, depois de tanto tempo, de tantos anos, de tantas demonstrações cabais de que se trata de demagogia, de que não é uma preocupação legítima, a imensa maioria, né, das gritas e dos momentos em que as manchetes escalam, né, sobre a Amazônia, já ficou tão claro também que é um grande negócio para muita gente, né, esse ativo aí da comoção, do alarme, do alarmismo. O alarme é bem-vindo quando precisa ser dado. Do alarmismo. Então, o que eu acho esquisito, Jones, e queria te ouvir sobre isso, é como é que depois de tanta repetição caricata, depois de tanta repetição de
desse tipo de preocupação cosmética, associado muitas vezes até aos mesmos personagens, como é que isso não passou a ser ridículo? Como é que, para o senso comum, seja qual for o público, seja qual for a plateia, né, seja qual for a mídia, porque esse pessoal é o seguinte, isso aí é carreirismo. Então, assim, se começar a pegar mal, tipo assim, pô, lá vem o fulano afetar uma preocupação que ele não tem. Isso rapidamente o agente dele ou ele mesmo, e nem precisa ser uma grande personalidade, às vezes é o Zé da esquina digital, né? Porque hoje em dia as esquinas são digitais. Às vezes é o Zé da esquina digital, do Facebook, do Instagram, e está lá batendo no peito, Amazônia, não sei o quê, e que ele, o Zé da esquina também desaparece misteriosamente, porque é o tipo de demagogia, o tipo de proselitismo que vale quando tem o inimigo perfeito, né? Aqueles que a gente sabe. Então, eu só me pergunto assim, como é que isso, não em relação a essa guerrinha de dicotômica, né? Isso aí vai, enfim, não adianta. É mancha verde contra gaviões da Fiel, direita, esquerda. Isso aí é uma perdição, uma pobreza completa. E eles se alimentam. Eles não querem nem saber. Até assim, o cara que está apontando o dedo para o DiCaprio, quando é desse guetozinho aí, ele vai torcer para o DiCaprio fazer sempre essa demagogia, para ele poder também fazer a demagogia dele contra o DiCaprio. Então, o que a gente está chamando a atenção é assim, para o senso comum, para as pessoas que, infelizmente, já não são tantas, mas existe, né? Assim, as pessoas que não estão nessa guerrinha clubística aplicada à política, né, supostamente, por que isso aí não caiu no ridículo ainda, Jones? Por que o agente do DiCaprio já não chegou para ele e falou assim, Leonardo, olha só, vamos procurar um outro brilhareco aqui para você fazer, porque isso aí o pessoal já entendeu que você, de forma sazonal, né, vem fazer um alerta que quando não tem o inimigo perfeito lá que você pode responsabilizar, você não aparece, a pessoa já entendeu. Só que, aparentemente, não. Aparentemente, continua sendo um ativo, né, desses oportunistas. Então, né, Fiuza, eu acho até que eu escolhi a foto errada do DiCaprio para colocar ali. Eu tenho uma foto dele em Cannes e a foto boa dele seria uma foto no iate, curtindo a vida, porque o iate, para quem, a gente que é pobre, a gente não sabe como que é ter um iate. Um iate vai milhares, não é centenas, são milhares de litros de combustível para você passear com o iate, né? Então, tem aquela coisa da pegada de carbono, de preocupação com as mudanças climáticas, com a preocupação com o aquecimento global. E ele está lá no iate dele queimando toneladas de combustível, né? Então, fica claro que isso é ridículo desde o começo, né? O DiCaprio vir se avorar de ser uma grande voz a favor da natureza, do cara que vai chamar a atenção do planeta para a questão da Amazônia, para a questão das queimadas, porque ele não sabe, né, do que ele está falando, né? A Greta, por exemplo, a Greta conseguiu notoriedade com uma adolescente, 16 anos, que foi para a ONU falar: vocês estão destruindo o planeta, vocês não têm vergonha. E a mesma Greta, quando voltou para a Europa, ela pediu pelo fechamento de usinas nucleares, né? E a Alemanha, por exemplo, é um país que fechou a maioria das suas usinas nucleares. E o que ela colocou no lugar, né? Porque você precisa tirar energia de algum lugar para abastecer as indústrias, as casas no inverno. O inverno na Europa é bastante rigoroso. Você precisa tirar de algum lugar. Da onde foi tirar? De usinas termoelétricas. E o que as usinas termoelétricas usam como combustível? Carvão, que é muito mais poluente, mas assim, não é questão de ser de 1 a 10, de 1 a 1000, uma usina nuclear é 1 em questão de poluição e a usina termoelétrica é 1000. O problema da usina nuclear, todo mundo sabe, né, que
ela tem um rejeito ali que é radioativo, que fica por milhares de anos, mas isso é facilmente contornável, né? E as usinas nucleares, elas, com a tecnologia atual, elas estão cada vez mais seguras. Então, essa demagogia, né, de aparecer e pedir o fechamento disso, o fechamento daquilo, é típico, né, dessas personalidades que são ouvidas por todo mundo, né? Por exemplo, por que se ouve uma menina de 16 anos na ONU? Porque ela está defendendo uma agenda que muita gente sabe que é uma agenda tosca, né? Uma agenda primária, porque o que uma pessoa de 16 anos sabe sobre a vida, né? Está aprendendo, e no bom sentido, né? Está aprendendo. A gente tem uma curva de aprendizado durante a vida. A gente aqui com 40, 50, 60 anos ainda está aprendendo muita coisa. Ninguém é dono da verdade. Mas a gente sabe com certeza que uma pessoa de 16 anos, né, tem muito ainda para aprender. Então ela foi instrumentalizada, não sei por quem, né, se pelos pais dela ou por outros tipos de agentes que instrumentalizaram a Greta para passar uma agenda aí que interessa a eles. E aí essa agenda, como você sempre lembra, né, essa agenda não interessa se ela é de esquerda ou de direita. É uma agenda podre, né? Uma agenda que chega na hora H, que nem na Alemanha, eles estão sem as usinas nucleares, queimando o carvão adoidado, né? E dependentes do gás natural que vem de outros países, como foi durante muito tempo da Rússia, que ajudou a alimentar toda essa máquina de guerra russa durante muitos anos, né? Que a Rússia se preparou para essa invasão da Ucrânia. E agora, né, o que é a Alemanha? A Alemanha está inflação em alta, né, desemprego. Óbvio que é um país muito bom ainda de morar, né? Não é do dia para a noite que você transforma um país, uma potência mundial que nem a Alemanha, num país ruim, mas poderia ser melhor se não fosse esse tipo de agenda. Fiuza, aproveitando, né, você citou os agentes, porque esse pessoal tem, talvez quem está em casa aí, quem está nos assistindo não saiba, existe todo mundo, né, toda uma equipe cuidada, uma equipe que está encarregada de cuidar da carreira desse pessoal e falar, por que você não vai lá falar um negocinho da Amazônia, não fala um negocinho aqui para você aparecer, vão dar capa de jornal para você, vão colocar foto tua na manchete da revista, você vai lá e pose. Então, por que ainda, né, essa defesa de causas, né, traz vantagens, que eles passam a ser considerados empáticos, preocupados com a natureza, com os povos originários? A gente sabe que tudo isso não passa, né, de uma operação de marketing para melhorar a imagem dessas pessoas. A gente pode dizer que é uma versão mais sofisticada daquele político que vai comer pastel na feira para ficar bem com o povão, né, Fiuza? Então, você acha que existe algo de autêntico nisso tudo ou não? Até existe, deve existir, aqui e ali a gente encontra, mas o avanço da demagogia virou uma coisa tão febril que atrapalha a verdadeira defesa das causas. Por exemplo, a Greta Thunberg, aquele How dare you, né? Como vocês ousam, né? Destruir tudo e tal, e esse era o apelo, né? Quer dizer, era praticamente uma criança que seria a voz do futuro, né? Embalaram essa história, que até poderia ser legítima, mas era, como você já disse, tosca, primária. E ali, naquele discurso, havia esse tom assim de que nada foi feito até aqui, né? Existia essa conotação, essa cobrança, né? Poxa, eu sou aqui uma criança, um adolescente, que estou tendo que vir aqui alertar o mundo adulto de que ele é um porcalhão e ele estraga tudo, nunca se preocupou com nada, e é a hora de uma encruzilhada, de uma grande virada, e taraná. Só que isso é uma falsidade completa.
né? Por acaso, acompanhei bastante essa área ambiental como repórter, inclusive, fui a primeira geração de repórteres dessa área. Havia, sim, uma série de questões muito graves para se tratar, não só de esgotamento de recursos, como de poluição, processos poluentes muito sérios, do mar, do ar, da terra. Acompanhei bastante isso, e muita coisa, ao contrário do que é esse discurso vocalizado pela Greta, não sei se instrumentalizado, enfim, ao contrário disso, ao longo dos anos, eu trabalhei com isso no final dos anos 80 até meados dos 90. E, assim, nesse período, muitas coisas foram feitas em termos de legislação, em termos de mudança de processo de produção industrial, mas, assim, uma quantidade imensa. Eu cansei de cobrir coisas muito importantes. Aí, de fato, muita gente que chamou atenção para os problemas tem o mérito de ter chamado atenção, às vezes de forma espetacular, o que às vezes é legítimo. Mas aí, onde é que vira a coisa? Né? O modismo, ainda mais esse atual modismo ético, que é a coisa mais bizarra, né? Mais deletéria que você possa imaginar. Porque, pô, você escalar com um modismo ético significa que você está esculachando a ética. A ética não pode estar, né, a ideia do princípio ético, do que é certo, do que é correto, do que deve ser feito em sociedade, não pode estar sujeita um impulso mercadológico, né, um produtinho, uma bijuteria de bondade. E está. Então, mas se você ainda olhasse assim, bom, mas esse modismo ético, que veio muito com o politicamente correto, que também na origem tinha o seu valor, é assim, você, enfim, é contra a poluição, só para dar esse exemplo. Então, você não joga lixo na rua, porque tinha muito isso, né? Você falava, não, eu sou contra, as cidades estão sujas e tal, mas você não trazia para o seu cotidiano, porque, de alguma maneira, todo mundo jogava um pedacinho de papel no chão, só um pedacinho. O politicamente correto apareceu dando uma dura nas pessoas, nos cidadãos, nesse sentido, e era bom. Eu sou a favor. Não, assume essa responsabilidade. Só que aí, é claro que o que era identificável como boa intenção ficou minúsculo dentro do movimento, e o pessoal viu a mina de ouro que era esse negócio do modismo ético, né? Que é um paradoxo, como eu já falei. Mas, Jones, é ainda pior do que isso, porque o modismo ético ele serve para afrouxar um pouco os princípios que são verdadeiramente éticos, né? Ele serve para trazer a futilidade a um terreno que não pode ser fútil. Só que virou muito pior do que isso. Porque o tempo todo que a gente está falando aqui é de uma coisa chamada demagogia. E a demagogia, ela, na sua forma mais nociva, ela é um instrumento ditatorial. A demagogia, se ela é eficiente, né? Ou seja, é uma péssima, uma eficiência de péssimos resultados, mas dá resultado, ela é capaz de subjugar as pessoas, porque você traz um discurso de alerta, ou um discurso de estigmatização, né? Ou você afeta ali uma preocupação de controle, e quem não se adaptar, quem não se enquadrar, né, dentro do que você está dizendo que é inaceitável, pode ser perseguido, pode ser esmagado. É isso que a gente está vivendo hoje. Seria ótimo se fosse uma teoria da conspiração, mas nós temos visto à larga isso acontecer, não só no Brasil, no mundo. E é claro que sempre
traremos como ilustração o período da pandemia, em que o mundo com medo de uma doença, né, e dava medo mesmo, sendo empurrado para supostos princípios de defesa da vida que eram grosseiros, que eram anticientíficos e que eram principalmente de controle e dominação. Isso não foi só na pandemia, isso está acontecendo em qualquer área, em qualquer lugar, na relação entre as pessoas, por exemplo. Já falamos aqui também no programa. Você vai criando a ideia demagógica de uma série de ações que você estabelece que são ações de afronta ao direito do outro. Então, toda essa parte que nós já tratamos aqui também, de irreverência, ou mesmo de conflito, de discussão, disputa, enfim, na liberdade entre o que as pessoas tinham para debater e eventualmente discordar e eventualmente se criticar mutuamente, aí você vai criando um código precioso, né, que sobrepuja tudo, em que você diz, não, se você, né, fizer essa crítica, isso é um crime. Se você falar de uma maneira irreverente com alguém, que se referindo a uma característica física dessa pessoa, é crime. Você é a pior pessoa do mundo e você está sujeito às punições, e aí essas punições elas vão escalando, né? Vão criando punições bizarras, em termos pecuniários, em termos penais, como um todo, para né, supostos delitos desumanos que não são assim, né? Que são, né, eventualmente podem ser ofensivos e tal, mas sempre foram tratados em uma outra escala. Então, estou só exemplificando para dizer que hoje, de fato, isso está no centro dos problemas do mundo, que é essa escalada demagógica. Sempre, claro que demagogia sempre houve, mas hoje, com essa comunicação total, né, as plataformas, e aí as plataformas entram como um juiz obscuro, reacionário, favorecendo esse tipo de estigmatização e perseguição, de supressão de direito à voz. E é isso, você cria um ambiente de comunicação. Eu continuo a favor, né, desse ambiente das plataformas, da internet, das redes sociais, continua sendo, apesar desses problemas, tendo um saldo positivo, inclusivo e facilitador, né, de uma série de questões da vida em sociedade, da ciência, da técnica e etc., do conhecimento, mas você traz as pessoas para esse lugar, e é claro que o convívio, a interação, a comunicação, as relações sociais vão todas para lá, né? Você tem que passar ali pelo seu iPhone, pelo seu tablet, pelo seu notebook, né? Para muitas coisas das relações sociais. E aí você vai criando um crivo, vai criando um juizado que ninguém constituiu, que são os donos da bola, e com esse código de malandragem por trás. Tipo assim, não, vamos criar regras aqui de arrepiar, né, para banir, e a gente vai escolhendo, né, quem a gente quer afastar, quem a gente quer oprimir, intimidar, né, se tiver a servir. E assim, Jones, acho que o pessoal conhece o meu ponto de vista, não é nada ideológico nem político isso aí. É tudo de oportunismo. Então, qual é o nome do jogo hoje? É você quebrar a representatividade democrática. Esse é o nome do jogo desses que são demagogos e usam a demagogia para tudo, né? O nome do jogo é ficar acima das instituições.
acima das leis. Então, aquele tipo de expressão, né, que está ali retratando o desejo de um cidadão comum, né, de ser bem representado, de ter voz, né, de poder ser igual aos outros perante a lei, de não ser garfado pela malandragem que vai ocupando o Estado ali para sugar. Isso tudo, coincidentemente, vai sendo bombardeado, vai sendo cerceado. Então, emergem personalidades do show business, emergem personalidades do meio empresarial e também do meio do Estado, dos punks, né, dos investidos de autoridade formal, representativa, vão emergindo os facilitadores desse tipo de perseguição. E é claro que, nessa linha, toda essa suposta ética, ela está procurando sempre o mandatário que é dócil, né? Ó, cria essa regra aqui que isso vai nos facilitar e vai quebrar lá a representação orgânica. Amedronta esses aqui, supostamente porque eles são adeptos de um líder tal ou de um candidato tal, mas é porque eles estão vendo a nossa conduta abusiva, eventualmente corrupta. Então, enfim, isso é um papo aí que dá para... E a gente, com certeza, vai levar ele adiante, né, em outras edições desse programa, mas a palavra central é a demagogia a serviço de você desfigurar os princípios. Então, sob a demagogia, você cria códigos falsos, você cria instrumentos de perseguição e você quebra a representação real que só pode se dar dentro de instituições saudáveis e não instituições aliciadas. Muito bem, Fiuza. Você que está nos assistindo pode perceber que a Gazeta do Povo, né, aqui no Pensando Bem e na Gazeta do Povo, a gente não foge de assuntos difíceis. Essa é uma das características da Gazeta do Povo. O jornal tem como missão encarar os grandes temas do nosso tempo. Com uma visão que você não vai achar em outro lugar, pode ter certeza que a Gazeta do Povo defende a liberdade do pensamento e essa liberdade de pensamento que a Gazeta promove só é viável com o apoio da nossa comunidade de assinantes. Se você que está aí nos assistindo já é inscrito no canal da Gazeta do Povo, mas ainda não tem acesso ao conteúdo da Gazeta do Povo porque não é assinante, eu vou mostrar agora como é. Vai entrar um link, está aqui já na nossa, um link na tela, mostrando aí um QR Code que você pode apontar o teu celular para ele. Ele vai te dar um link onde você vai fazer um cadastro curtinho e vai pagar apenas R$ 1,90. Acho que não dá hoje em dia para comprar um bombom com isso, por mês, nos 2 primeiros meses para você experimentar a Gazeta. Você experimenta 2 meses e é bem fácil cancelar depois se você não quiser mais a Gazeta do Povo. Só que eu tenho certeza que você não vai cancelar porque a gente não é só o canal no YouTube, não é só os vídeos que estão sendo mostrados aqui, o vídeo que eu e o Fiuza fazemos, embora seja muito bom, né, modéstia à parte, não é só isso que a Gazeta é. A gente tem muita coisa, a gente tem uma cobertura em Brasília, a gente tem uma cobertura sobre saúde, uma cobertura sobre política, sobre mundo, notícias internacionais, notícias de economia, notícias que interessam. Então, você vai entrar aí no link, 2 meses, faz o teste, 2 meses, R$ 1,90, você vai pagar no total menos de R$ 4,00. R$ 4,00 não dá para comprar um refrigerante, sério, não dá. Hoje em dia um refrigerante está aí R$ 5,00. Eu garanto que a Gazeta do Povo tem muito a acrescentar para a sua vida. Fiuza, eu acho legal a gente falar de uma coisa que está atravessada na minha garganta e provavelmente está atravessada na sua também, que é essa... eu ia usar um termo aqui mais forte, mas vamos dizer essa tolice de racismo ambiental que supostamente faz com que as mudanças climáticas afetem mais as pessoas que moram na periferia. Né? A gente não vai negar aqui que quem é mais pobre sofre mais.
e não tem a ver com racismo ambiental, né? Quem é pobre, está na beira de um barranco em Petrópolis, vai sofrer mais, né? Quem está na beira do barranco, nas grandes capitais, na beira dos rios, né, em favelas, vai sofrer mais. E não se trata de racismo ambiental, né? A gente pode falar, se trata de uma situação ridícula que a gente tem aqui no Brasil, né? Um país com dinheiro de sobra, né, pelos impostos que são cobrados aqui. E quando foi aprovado o marco do saneamento, o Rogério pode até colocar aqui na tela a manchete que saiu no site da Câmara dos Deputados, 2019, Marco Legal do Saneamento Básico. Né? O marco legal foi para privatizar as empresas de saneamento, para trazer uma modernidade, que nem a gente viu na telefonia, que antes você ficava numa fila e pagava lá o valor equivalente a um carro popular para ter um telefone em casa, né? Isso, os jovens que estão nos escutando nem sabem o que é isso, então provavelmente não sabem que é uma ficha de ficar numa fila de orelhão para fazer uma ligação, comprar ficha, né? Isso era assim que era antes da privatização das linhas telefônicas, né? Das empresas de telefonia estatais aqui do Brasil. Então, o marco do saneamento ia trazer toda essa modernidade para a parte do saneamento básico brasileiro. Rios mais limpos, que é hoje o grande problema ambiental do Brasil, que afeta, não é a Amazônia. Pô, as pessoas falam de Amazônia, mas o maior problema ambiental do Brasil hoje é a falta de tratamento dos esgotos, do saneamento básico. As pessoas adoecem, vão para o hospital por causa de falta de esgoto, moram na beira de esgoto, não tem para onde mandar, né, os dejetos, vai acabar em rio, vai acabar em lagoa, vai acabar dizimando populações inteiras de espécies nativas, né, os rios ficam poluídos, tem tudo isso. Isso não se fala, não se faz vídeo, né, Fiuza? Então, por que essa mesma turba aí que a gente vê falando de racismo ambiental, fazendo uma graça, né, para parecer mais empático aí, não fala de marco do saneamento, né, que isso sim seria um grande avanço civilizatório para o Brasil. Talvez porque não tem o mesmo apelo sexy, né, como dizem os americanos, não tem aquela mesma coisa de ser, não é legal, né? Pô, eu sou artista, eu vou falar de marco legal de saneamento básico. Pô, eu vou falar de esgoto. Não, eu vou falar da Amazônia, macaco prego, de onça, de bichinho. E eu não estou falando que isso não é importante, gente. Pelo contrário, é muito importante preservar a Amazônia, preservar o Pantanal, preservar o Cerrado. Mas não é com essa demagogia que se preserva. Tanto não é, né, Fiuza, que a gente está vendo hoje o esquecimento total de todos esses temas aí. Então, resumindo, cadê a preocupação, essa preocupação, alegada preocupação com os mais pobres? Essa expressão racismo ambiental, ela banaliza o racismo e ela banaliza a preocupação com o meio ambiente. Essa é a verdade. Porque, é claro, voltando ao tema anterior, ela é demagógica, ela é uma retórica mal feita e que é do que nós estamos vivendo. Né? Cada vez mais as formas de dominação abusivas, autoritárias, estão baseadas nessas invencionices de conceituais, linguísticas e tal. Então, você criar racismo ambiental é uma brincadeira de mau gosto que coloca que avilta aqueles que sofrem do racismo de verdade e avilta também as vítimas do problema ambiental, o próprio meio ambiente. Por que isso é um absurdo? Por que isso não é nem cogitável como algo que, não, mas esse conceito talvez lá no fundo tenha uma propriedade? Porque não se aplica, não é uma questão racial, e ponto. Porque as periferias, você já explicou, as periferias com uma ocupação mais desordenada, que ninguém deseja, mas existem lugares em que a ocupação urbana é mais organizada e outros menos.
no mundo inteiro. Infelizmente, não deu para organizar tudo muito bem. E nunca dará, é lógico. Então, esses lugares onde há uma ocupação desorganizada, qualquer intempérie, qualquer problema ambiental, como as enchentes, que foi o caso, né, que uma ministra de Estado veio com essa conversa fiada aí, no problema de uma enchente, que ela vai ser racismo ambiental. Então, em primeiro lugar, o uso dessa expressão está, já falei, que está quase que banalizando o racismo e está desrespeitando também os pobres que são brancos, por exemplo, né? Porque essa cartilha pobre, desonesta, oportunista, ela quer dividir tudo, ela quer segregar, ela quer dividir as pessoas, categorizar. Tudo que se avançou em termos de derrubada de preconceitos raciais vai sendo jogado fora. Não, eles querem voltar lá para trás, como se não tivesse havido, né, uma conquista de harmonização entre as pessoas, independentemente da sua cor. São reacionários. Agora, nesse caso em particular, desrespeitam os pobres que são brancos, porque eles estão lá sofrendo com as enchentes, com os desabamentos, etc., com as consequências dramáticas, né, dessas intempéries. E não, aí essa sociologia aí de fundo de quintal, ela só está ligada em dizer que é uma maioria, possivelmente, que não é branca, né? Mas e os que são brancos? Então, eles não são objetos dessa comoção? É lógico que isso aí não adianta, é uma coreografia que a gente não vai seguir. A gente não vai entrar nessa dança, né? Porque ela é uma falsidade. Agora, então, passando para o marco do saneamento. De fato, uma medida importante que o Congresso aprovou, e esses mesmos que fazem essa demagogia, estou falando por conta das suas associações políticas e partidárias, foram contra. E agem sempre para barrar, para impedir, como se isso fosse associável, né, a algo que não beneficia a população. É o contrário, porque a privatização. Não, é o contrário. Como você já comparou muito bem com a telefonia. É uma oportunidade de benfeitorias numa área que o poder público frequentemente falha. Porque é isso, porque é questão de... né, é o que se fala das obras enterradas, né, porque são tubos subterrâneos, etc., e os demagogos preferem, às vezes até investir, dizem que estão investindo em escolas, fazem um monte de obra, a escola não é prédio, né? Escola é professor, é currículo, é material, é cultura. E muitas vezes vão lá, constroem prédios dizendo que estão construindo escolas, aí dá o dinheiro para a empreiteira, aí fica bem visível, tira fotografia e frequentemente essas escolas ficam sucateadas. Então é claro que a demagogia vai apontando para uma outra direção que não é a do interesse público. E essa ideia do racismo ambiental é mais uma cambalhotinha, é mais uma coreografiazinha. Volto a dizer que não é sofisticada, que é primária. E aí a gente se ressente. Quer dizer, se ressente. A gente convida, né, o público que não atentou muito para isso, para exercer o seu crivo, a sua crítica, dizer, não, peraí, isso não é porque é ministra do governo tal, não sei o quê. É dizer, isso aí é uma balela. Isso aí é uma conversa fiada. Então, é de fato uma incoerência completa. Né? Seria, por exemplo, né, então essas mesmas pessoas, ativistas supostos, né, autoridades, não são a favor do marco do saneamento, né, para universalizar esse serviço. Eu poderia chamar de elitismo ambiental.
Então é isso, são elitistas ambientais, porque em algo que é uma questão de regras, né, de marco legal, como estamos tratando, que permite, aumenta a oportunidade da interferência das benfeitorias nessa área, que promove justamente a qualidade de vida dos mais pobres, eles não querem, com a desculpa de que isso é do grupo político, dos malvados, não sei o quê. Então, eles são elitistas ambientais, se eu fosse entrar nessa dança de demagógica, retórica, né? Então, seria isso. Agora, Jones, para você, eu reparo o seguinte, né? Essa sanha atual, todo mundo querendo parecer muito ético, todo mundo procurando desesperadamente alguém semelhante, pessoas muito próximas para apontar o dedo, para dizer que é horrível, para dizer que é racista, para dizer que é homofóbico, para dizer que é horroroso, que pisou na grama, não é isso? É quase isso. Pô, me deem aqui um caldo de cultura, um instrumental dessa miséria supostamente moral, moralista, né? Para que eu possa ser o herói que vai dedurar o meu vizinho que pisou na grama, que cuspiu no chão. E eu vou torcendo aqui, né, que venha um legislador ou uma autoridade judiciária despótica para criar, né, uma maneira violenta de punir o sujeito que cuspiu no chão. Então, eu volto a dizer, nada disso, todo esse desvirtuamento não seria possível sem a complacência das pessoas que não estão nem aí, falando muito e tal, não sei o quê, mas que estão gostando disso. Aí eu te pergunto, João, vou trazer aqui para o Rio de Janeiro, onde eu vivo. Esses supostos éticos, né, assim, muito preocupados, por exemplo, com a organização da circulação das bicicletas na cidade, o que é uma coisa saudável, né? Você organizar, criar espaços, ciclovias, regras, para que as pessoas possam circular, não só como lazer, como meio de transporte, das bicicletas. Tudo bem. Aí, além da tentativa de organização, é claro que já nasceu a histeria, né? Os dedos duros, os delatores, aqueles que ficam, né, correndo atrás para fotografar um carro que passou com um cantinho da roda na pintura de um cantinho de ciclovia, porque essa é a sanha que eu estou exemplificando. Isso aí é uma semente que não é democrática, não. É semente lá daqueles regimes lá do século XX que a gente sabe como terminar. Essa sanha de flagrar o outro, né, de achar um pretexto, praticamente, para ferrar com o outro, para entregar o outro. Né? Tudo bem, a gente está vendo esse negócio, os exageros, né? E aí vira uma coisa que atrapalha até essa organização, porque vira uma histeria. Mas aí, Jones, eu te relato o seguinte, você certamente tem a experiência de ver isso também. Aí se popularizaram esses aplicativos de entrega, iFood, enfim, esses facilitadores, né, do portador, principalmente de moto. O que acontece no Rio de Janeiro é o seguinte: liberou geral avançar sinal, liberou geral andar na contramão, passar por cima da calçada, pintam e bordam. Eu fico olhando para isso e pensando assim: como pode? São empresas, são condutores, né? Estão sujeitos a regras de trânsito. Como é que podem fazer isso de forma sistemática? E de onde tem o dinheiro para pagar todas essas multas? Ou, enfim, todas as penalidades, né, que são infrações graves, gravíssimas? Não é possível. Né? E alguma coisa está faltando
para fazer vigorar as regras de trânsito. Eu falei das motos, que é o principal, tem outros, até bicicleta elétrica, mas vamos falar desse fenômeno aí, né? De que tudo tem serviços muito bons, somos a favor, é evidente, de entrega muito rápida, facilitação, né? Onde está, Jones, na sua visão, a crítica desses que ficam desesperados quando um carro passa com 3 centímetros de roda numa pintura de borda de ciclovia? Eu aqui no Rio de Janeiro não vejo. Eu vejo essas motos transitarem de uma maneira selvagem, é uma selvageria, avançam todos os sinais, cruzamentos. Já vi acidente na minha frente, moto com bicicleta, moto com carro. Pegam contramão, trecho, não sei o quê, tudo para chegar mais rápido, né? E eu pergunto assim, onde é que está a autoridade municipal que cuida de trânsito? Né? Eu vejo isso institucionalizado e não vejo. Nosso programa é sobre indignação seletiva hoje, né? Onde é que estaria, né, Jones, a indignação desses que são tão zelosos, né, pelo cumprimento, que eles são cidadãos, né? Eles são cidadãos superiores, civilizados, né? Cheios de vontade, né, de denunciar os bárbaros, né, que não entendem o humanismo e tal. Onde é que está, né? Onde é que estariam esses diante dessa selvageria que se instalou no trânsito? Estou falando do Rio de Janeiro, que eu vejo mais, mas que certamente está em todas as grandes cidades. Antes fosse só no Rio, né, Fiuza? Antes fosse. Quer dizer, não que eu esteja desejando mal para o Rio de Janeiro, mas está espalhado, né, pelo Brasil. Eu mesmo, eu lembro quando eu apresentava o Quarentena CUT, que a gente fazia na época da pandemia, né, que era um programa que a gente avaliava filmes, tal, era um programa bem mais descontraído. De vez em quando eu brincava que o meu grande problema era o barulho das motos. Que o pessoal passa com aquele cano, sei lá como que é, não tem o redutor de barulho lá, que lá me deixava maluco durante a pandemia, né? Que você ficava em casa, aquele pessoal passando, porque foi ali o auge, né, dessas entregas, desses serviços de entrega e tal. E eu ficava, enfim, tinha como diria o Roberto Jefferson, despertava os meus instintos mais primitivos, aquilo lá. Mas eu acho que tem um fator aí, que é dessa indignação, Fiuza, que é uma tentativa daquilo que você falou de dividir a sociedade, né? Porque, teoricamente, quem faz a entrega seriam as pessoas das camadas menos afortunadas da população, nas quais, então, haveria uma espécie de justiça, né? Ah, não, eles não podem ser penalizados, estão lá trabalhando e tal. E até o momento, né, que aconteceu uma tragédia. Por exemplo, já que você está falando do Rio de Janeiro, eu posso falar da esquina da minha casa, que é aqui em Curitiba, tem uma pizzaria perto e eles andam, não só andam em cima da calçada, como eles entram na contramão e passando o sinal vermelho ali, porque tem os entregadores, eles pegam e fazem, aquele ali é o lugar deles. Até o dia que pegar uma criança ou pegar alguém ali que está desavisado atravessando a esquina, aí vai ter uma tragédia, mas óbvio, né? Como são supostamente vítimas da sociedade, né? Estão ali em subempregos e não sei o quê, daí tudo bem. Eu acho, Fiuza, que se existe, né, a lei deve ser igual para todos. O grande problema, né, que você chegou a falar da pessoa que gospe na calçada e a outra vai lá e denuncia, né, ou a pessoa colocou um dedinho na grama e denuncia, é que hoje tem a pessoa que vai lá, ela bota fogo na grama e se você denunciar, daí você que está cometendo o crime, né? Basicamente é isso. Hoje, como a gente viu, né, hoje quem prendeu os corruptos há pouco tempo atrás, hoje é o perseguido. O jogo virou.
Então, acho que tem muito disso, Fiuza, dessa indignação ser voltada para a indignação seletiva tem um pouco de uma tentativa dessas pessoas que estão totalmente equivocadas, né, de fazer um pouco de justiça social. Então, se o governo que não me agrada está morrendo Yanomamis no governo que não me agrada, eu vou lá e vou gritar o mais alto possível, vou compartilhar o DiCaprio, a Greta e o Zé da esquina falando mal daquele governo. Ah, mas está acontecendo a mesma coisa, até pior, nesse outro governo que eu gosto. Eu não vou falar nada? Não. Daí não falo nada, porque ali importa que aquele governo está fazendo justiça social. Que justiça social é essa? A gente não sabe, né? Uma justiça social. Isso vale não só para o nosso governo aqui, mas está espalhado pelo mundo inteiro, né? Esses políticos, celebridades que vestem uma máscara ali de virtude, de empatia, para poder passar o que quiserem, né? Porque eles estão do lado certo da história. Tem muito isso, Fiuza, né? Você falou da União Soviética, né? Desses regimes do século China, União Soviética, regimes do século XX que acabaram, né, usando essa máscara de melhorar o mundo, de trazer um homem novo, o homem perfeito, a sociedade perfeita, acabaram matando milhões de pessoas. Então, as pessoas aprenderam um pouco, infelizmente, com esses regimes, né? Aprenderam pouquíssimo. Então, a gente tem ali, hoje, essa tentativa de fazer justiça social com base em indignação seletiva. Fiuza, a gente também pode falar um pouco, né, desse fogo amigo de pessoas que chegaram a trabalhar, por exemplo, em pautas que são virtuosas, né, como é o marco do saneamento, para a gente ficar nesse exemplo que a gente está usando hoje no programa, né, e a partir do momento que o governo do qual elas faziam parte, elas deixaram de fazer parte daquele governo que estava tratando dessas pautas virtuosas, elas começaram a trabalhar contra, apenas por ter os interesses delas contrariados, né? A gente é ruim fulanizar tudo, mas eu vou citar um exemplo e aí cada um veja o que acha. Por exemplo, o Abraham Weintraub, né? No governo, enquanto ele estava dentro do governo Bolsonaro, estava tudo bem. No momento que ele saiu, ele se tornou uma voz, né? Não no momento exato, né? Mas depois ele se tornou uma voz que só tem críticas e tal. E perfeito, eu acho que todo mundo tem direito a mudar de ideia e tal, mas a gente viu que aquilo ali não foi, né, autêntico, não foi uma coisa que tinha um fundo de indignação verdadeira. Pelo contrário, a indignação ali se dava justamente porque ele não fazia mais parte da turma e, como ele queria concorrer ao governo do estado de São Paulo, né, e não pôde concorrer, ele ficou contra. Então, Fiuza, como que a gente consegue prosperar num ambiente, né, em que não basta aquelas pessoas que usam a indignação para criar fazer a justiça de um modo enviesado, né, totalmente equivocado, mas acham na cabeça delas que estão fazendo justiça. Um ambiente desses e ainda as pessoas que deveriam ter noção do que está sendo feito de virtuoso, elas vão lá e tentam atacar o que está sendo feito, Fiuza. Exato. É um exemplo muito claro que você traz desse ex-ministro da Educação, que tinha justamente toda esse figurino do cara de direita, né? E eu vou sempre dizer aqui, nesse programa, eu acho que a gente também criou esse espaço para convidar as pessoas a olharem um pouco mais livremente para as caricaturas, né? É como você sempre diz, Jones, não, mas certo conceito aqui pode conter uma orientação doutrinária que tenha algum valor. Tudo bem. Mas o meu ponto, e com certeza o seu também, é que esses conceitos que são vagos, eles são usados de uma maneira muito específica ou muito como se eles tivessem uma precisão que eles não têm. Então, esse ex-ministro da Educação do governo anterior,
ele era o protótipo do político de direita. E ele tinha muito alcance, né? Além do fato ali de ser uma figura do primeiro escalão, ele tinha em redes sociais e tal, era muito popular, porque era isso, era uma pessoa que sempre pautava o seu discurso para dizer que, né, a esquerda fez tudo errado. Eu não consigo nem mais ouvir esses termos ditos assim, de forma solta, voadora, genérica e grosseira, eu nem respeito mais. Quem começa com uma conversa dizendo assim, porque a esquerda, não sei o que lá, eu já não vou mais ouvir. Porque isso não é honesto. Não existe essa unidade. E esse exemplo que você dá é a prova, porque a direita, né, se ela fosse, para alguns que acham que é, aí um lugar seguro, um salvo-conduto, um conjunto, né, que desse conta de um determinado conjunto de princípios, ou pelo menos uma maioria que você acha que, né? Então, esse exemplo, ele joga isso por terra, porque esse político, ele era alguém que se referia o tempo todo ao inimigo como a esquerda, que não se pode resumir dessa maneira tão simples, né? Porque você, no final das contas, você está botando banqueiro, sindicalista, o cara da plataforma de rede social, o cara da Big Pharma, tá todo mundo no mesmo saco ideológico, não dá, né? Desculpe, mas não dá. Você tem que chamar as coisas pelos seus nomes, as pessoas pelos seus nomes. E esse personagem, então, ele como um representante da direita, e eu acho que ele vivia muito disso, e os seus seguidores, enfim, se orientavam muito por isso, ele citava, né, os autores mais conhecidos, tidos como de direita, são conservadores, e ele estava servindo a um governo que, quer dizer, eu sempre olho o que o governo está fazendo, não interessa o passado, se o cara disse não sei o quê 10 anos atrás, isso não me interessa, isso não é problema meu. Claro, a gente avalia a história para fazer ter uma primeira expectativa, mas uma vez no governo, a gente quer saber o que o governo está fazendo. E a gente estava vendo ali, com erros e acertos, etc. Por exemplo, uma política macroeconômica que tem resultados inegáveis, positivos até hoje, não precisamos entrar nesse particular. E esse ex-ministro da Educação, quando ele deixou de pertencer a esse grupo diretamente, ou perdeu o cargo, enfim, quando ele saiu desse trilho, e como você já disse, ele jogou tudo fora. Né? Num governo que supostamente era alinhado com ele, da direita, etc., desses decalques todos aí. Ora, eu não olho para o decalque, eu olho para o resultado da política econômica, emprego, desburocratização, liberdade para empreender, risco país, entrada de investimento estrangeiro direto, inflação. Eu vou olhar para isso, não vou ficar olhando para decalque. Ah, mas ele citou o autor, não sei o quê. Parabéns, divirtam-se. Né? Você quer ir para uma aula, para um curso de sociologia, você vai. Mas para falar de política e governo, aí não. E aí esse personagem vai e como se se essas ações todas, que são as que importam, são as ações de política pública, tudo virou ruim. O governo todo virou uma coisa ruim. Então, é um exemplo muito bom que você traz, porque, a meu ver, desmascara, ou pelo menos traz o flagrante da inconsistência dessa dualidade direita-esquerda, pelo menos, né, sem se entrar em detalhes. Né? Agora, isso aí né? Quer dizer, o pessoal fala, não, porque o esquerdismo e tal, mas esse direitismo, por exemplo, ele também tem a indignação seletiva, que é o mote que nós trouxemos hoje para o programa.
Basta você ver a experiência do ex-primeiro-ministro Boris Johnson, do Reino Unido. Ele era justamente aquele cara da direita. Ele era um líder político de um partido conservador, né, associável à direita, como se diz, né, como se ama chamar, e que estava lá para representar esses supostos princípios, que são muitos, né? Já cansei de dizer, esses decalques, todos eles, de um lado e de outro, são também associáveis a atrocidades. Tem experiências de esquerda, de direita, com resultados desumanos através da história. Não adianta correr disso. Ah, não, mas eu quero explicar que essa direita que eu falo agora não tem aquele probleminha lá de trás. Então esquece o decalque, amigo. Se você tem que explicar tanto que esse decalque não tem essa manchinha do passado, esquece o decalque. Fala do que você quer falar, porque é o contrário, né? Quem se esconde é quem fica no decalque. Então vai lá o Boris Johnson. Então era o representante de uma linha política contra o estatismo e o controle esquerdista e tal. Ele caiu em desgraça porque fez, né, colocou em prática as piores políticas de controle durante a pandemia. E ele foi desmascarado porque ele seguiu essas diretrizes anticientíficas, né? Falava-se de uma busca de segurança sanitária com formas de distanciamento entre as pessoas. Só que não se chegou ao modelo, se chegou a um slogan. E esse slogan era grosseiro, ele não era eficiente, nunca foi demonstrado, tal do lockdown, nunca foi demonstrada. Ele não tinha nem minúcias. Você poderia ter partido, a gente não vai entrar também nesse tabu, a gente sabe que é tabu, aí já tem gente se coçando, aí a plataforma já fica preocupada, não vamos entrar no tabu, né? Estamos fazendo essa concessão, não vamos mexer em tabu. Mas a gente está falando de um líder político que seria representante de uma corrente, supostamente, com um liberalismo, não é isso? Contra um determinado tipo de controle estatal sobre as pessoas, e ele, na prática, na pandemia, fez o oposto. Ele impôs às pessoas um determinado tipo de controle anticientífico, ele foi flagrado descumprindo as suas próprias regras, ou seja, fazendo reuniões que as próprias regras que ele colocava proibiam, né? E a gente sabe tudo o que aconteceu em termos de vista grossa para transporte público aglomerado, né? Então, assim, é um período trágico da história da demagogia, e esse Boris Johnson era um líder de direita. E aí, esses, né, supostos ativistas e tal, eles têm indignação seletiva, porque isso deveria ter virado um caso emblemático, né? Isso deveria ter virado, como vários outros, né? Mas eu estou me fixando porque o Boris Johnson era primeiro-ministro, né, chefe de Estado do Reino Unido, não é ali da esquina, de uma republiqueta. E tinha toda essa credencial do conservador e etc. E ele fez um papelão. E aí seria o momento, sim, né, daqueles que criticam os que têm a fantasia de esquerda e fazem esse tipo de papelão, seria o momento de dizer, não, olha ali, ó, que papelão, um líder de direita e tal. Mas aí, Jones, também, infelizmente, nós vemos a indignação seletiva, a vista grossa para proteger esse decalque, né? Você vai viver tentando proteger um decalque, não é uma boa causa. Então, né, Fiuza, a gente tem um bom exemplo, vários bons exemplos disso, né? Eu sempre falei, inclusive lá no podcast Ideias, eu falava assim, para mim, político tem que tomar na cabeça todo dia. Por quê? A gente tem que cobrar, né, esses caras, né? Não tem que idolatrar, não tem que ficar, né, passando pano e tal.
E, ao mesmo tempo, né, quando está fazendo um trabalho virtuoso, tem que ser, apoiar o que está sendo feito de virtuoso, como foi o Plano Real, como o Marco do Saneamento, reforma da Previdência, essas coisas que são avanços para o país, né, são agendas boas. E aí a gente fala de 3 governos, né, o Plano Real, FHC. Alguém vai falar que é um governo de direita? Não, né? Não é um governo de direita. Temer é um governo de direita? Não é um governo de direita. Marco de Saneamento é um governo de direita. Mas avanços civilizatórios não pertencem a um lado ou outro, né? Os avanços civilizatórios pertencem à civilização, né? Ao que a gente quer de melhor para um país. E essas coisas podem ser colocadas em pauta, não importa por quem. É óbvio que, né, a gente pode ter até nossas preferências, mas, por exemplo, quando na eleição de 2018 foram eleitos deputados, né, como Joyce Hasselmann, que eu sempre disse, falei para quem me conheceu, queria a minha opinião, né? Olha, não confio. Tá lá, né? Alexandre Frota. Por que alguém confiaria no Alexandre Frota? Ah, porque ele, muito espertamente, naquela época, né, assumiu lá uma fantasia de direitista, Frota conservador, né? Quem caiu nessa, caiu porque quis, né? Depois, esse cara traiu o movimento. Pare, né? O cara sempre foi aquilo, caiu quem quis, né? Tá na hora das pessoas serem um pouco mais inteligentes. Como diz o nosso mote do programa, pensar bem, né? Pensar bem quando aparece uma figura dessa. Fiuza, mercado de virtudes, né? Faz muito sucesso. Como a gente falou, DiCaprio, Greta, etc. e tal, esse pessoal aproveita causas nobres para vender o peixe delas. Agora, quem faz um papelão, na minha opinião, a respeito disso, e gostaria de saber a sua opinião a respeito, infelizmente, né, uma coisa que também não me agrada falar, porque eu sou parte disso, da imprensa, é justamente, né, o nosso jornalismo que aproveita lados que supostamente essas pessoas têm para dar um megafone, servir de megafone para Leonardo DiCaprio, para Greta, para ampliar a própria agenda. Eles não estão preocupados realmente com o que está acontecendo, mas eles estão ali nas redações, certos, né, personagens, eles estão preocupados na própria agenda. Inclusive, a gente já comentou, né, no programa de semana passada, a questão Israel-Hamas, né? Tem muito jornalista aí que rasgou a fantasia, né? O pessoal não está mais nem se preocupando em aparentar uma certa neutralidade. E aí eu vou fulanizar, porque por exemplo, o Ricardo Noblat, né, que durante muito tempo um exemplo de jornalista no Brasil, não sei o quê, o Correio Brasiliense. Para quem não sabe, o Ricardo Noblat era o sujeito que revolucionou o Correio Brasiliense durante ali os anos 90, e hoje está aí compartilhando chargezinha mostrando o Netanyahu com a suástica nazista. Uma coisa assim deplorável. Então, Fiuza, não está na hora de expor esse jogo de interesses que a imprensa faz aparentando ser jornalismo? Nós até podemos convidar, né, o espectador que não assistiu uma edição do nosso programa que tem esse título, O que houve com a imprensa, né? A gente até convida para assistir, porque nós aqui, modestamente, como é esse espaço, nosso cantinho do pensamento, nós colocamos um pouco, né, essa avaliação de qual foi o fenômeno que fez a imprensa deixar de ser imprensa, né, na sua maioria, né? Quer dizer, porque a gente detestaria ser dramático nisso, mas é fato, e esse fato é dramático, né? Nós tínhamos grifes seculares do jornalismo mundial que tiveram papéis muito importantes no avanço civilizatório, e nós vimos um tsunami, né? Um avanço de desistência desse papel, desistência, que eu falei, desse papel, dessa missão, né? E indo para um caminho
propagandístico, né? Inclusive, se não me engano, o subtítulo desse nosso programa era Jornalismo virou propaganda enganosa? Era uma pergunta, né? Nós fazemos perguntas aqui. Então, o que a gente via, né, Jones, por exemplo, nesse período que eu falava, que eu me referi, em que a causa dos problemas ambientais, ecológicos, ela apareceu mais fortemente para o público, e até, muitas vezes, com o alarme sendo dado de forma espetacular, mas que eu acho que pode ser legítimo, se for um alarme necessário, né, e efetivo. Aí, Jones, veja você, nessa época, eu estou me referindo aí aos anos 1980, principalmente, a imprensa tinha um papel bastante ácido em relação às personalidades que apareciam, se associando a essas causas. O Sting, por exemplo, o cantor Sting, do grupo, né, do grupo The Police, depois carreira solo e tal, ele veio ao Brasil, ele criou uma fundação, ele atuou junto com índios e supostamente em defesa das florestas brasileiras. E a imprensa, eu acho que com toda a legitimidade, tinha desconfiança. Não que ela tratasse a priori como um oportunista, mas a imprensa exercia o seu papel nesse período da desconfiança, porque todo mundo sabe que muita gente procura se promover sua carreira com causas que são simpáticas ao público. Eu cansei de ver a imprensa ali questionando, os cronistas ali tratando o Sting, às vezes, como um eco-chato, que era um termo da época. Né? Na época tinha esse negócio do eco-chato, porque já estavam farejando o alarmismo aí demagógico. Então, era o eco-chato, era o alarmista profissional. Isso desapareceu. Por que isso desapareceu? Por causa da construção, né? E nós estamos tentando prestar esse serviço aqui sem dar nenhuma sentença, mas convidando o nosso público a avaliar essa questão que é muito importante, na minha opinião, é central. Se criou uma suposta fratura, uma suposta ruptura ao meio da civilização que é falsa, né? O suposto ideário, conjunto de princípios de um lado, o suposto ideário, conjunto de princípios do outro, não tem essa unidade. Não dá conta. As pessoas não são separáveis, discrimináveis nesses supostos dois grupos de jeito nenhum. Só que virou um investimento. Como a gente sempre chama aqui, já falei no início do programa, é como você colocar a camisa da torcida organizada. Se você quer dar vazão ao seu instinto mais bruto, ou se expressando com violência, ou pelo menos só para detestar, para odiar, para xingar, você encontra no conflito futebolístico um bom pretexto, uma boa alegoria. Que é disso que se trata ali, é uma metáfora, né? de um confronto, quase de um confronto religioso. Né? Tem gente que até brinca, né? Em vez de perguntar qual é o seu time, pergunta qual é a sua religião, se referindo ao futebol. Porque a gente brinca de levar, né, isso a uma dimensão dogmática. Só que isso não é a vida real. Não existe essa separação ao meio. O Muro de Berlim caiu há 35 anos. Não existe. Só que estão buscando, como se busca aí um futebol, aí no Paraná, Curitiba. Você é coxa branca ou você é furacão? Para os não entendidos, Atlético Paranaense ou Curitiba são os principais. Na escola você já procura um porque é parte da sua identidade.
né? Aí você vai ganhar, você vai perder, você vai lutar. Só que isso é uma alegoria em se tratando de futebol. E a vida não é assim. Na época da Guerra Fria, teve um pouco desse contorno, mas também não era, em termos de princípios, de ideologia, não era divisível ao meio, de jeito nenhum. Tinha muita coisa escondida. E hoje em dia, muito menos. Só que, por que a imprensa hoje não tem esse senso crítico? Até esse sarcasmo em relação aos demagogos da causa ambiental, ou possíveis demagogos, no mínimo essa desconfiança, por que ela não tem? Porque ela resolveu cair numa trincheira de mentira, mas que é muito rentável, que é um lado contra o outro lado. Como é que pode, né, você se referir a veículos de comunicação, que são grupos empresariais antigos e grandes, infelizmente, né, cada vez menores, mas, enfim, né, como é que você pode se referir a todos eles, a um bloco como a imprensa esquerdista? Isso não existe. Vários deles, vê as famílias que criaram, vê a história deles. Isso é uma ignorância profunda, aí com todo respeito. Eu digo modestamente, mas isso só pode ser dito no meio de uma vasta ignorância. Mas criaram, inventaram esse joguinho aí, que está dando certo em termos de quem quer. Você acha que, né, o final feliz é esse, né? Você catar aí oportunidades, claques, né? Adesões quantitativas, digitais, a qualquer coisa que você diz, porque você é de um lado, né? Está falando contra o outro lado. Então, tudo isso é muito pobre, tudo isso, e que bom que se fosse só pobre, tudo isso é muito perigoso, tudo isso é muito grosseiro. E é claro que, hoje, por parte da imprensa, desapareceu esse crivo, essa crítica, essa independência, porque a imprensa desistiu de ser imprensa, porque ela está fazendo proselitismo, ela está procurando o inimigo ideal em tudo quanto é lugar, junto com as celebridades e subcelebridades que também estão nesse mesmo jogo. E aí até, né, Jones, de repente, pessoas que percebem que isso serve para dominação, para abuso de poder, e reagem contra isso, essas pessoas passam a ser as perigosas para esse irmão, né? E aí qual é a melhor coisa? É você apontar o dedo e dizer, não, quem quer a verdadeira liberdade, a verdadeira democracia é do lado de lá, direita, como se queira chamar, né? E aí você vai criando ali uma farinha para você sujar de lama qualquer reputação que você. Então, tudo isso é muito lamentável, é cristalino, é flagrante, e nós estamos aqui modestamente, talvez num dos poucos espaços que chame atenção para isso. Assim, não há uma polarização perfeita no Brasil e no mundo, não há. Existe uma indústria, já falamos disso. Existe uma falsa polarização sendo instigada. E isso só dá certo, entre muitas aspas, mas isso só está prevalecendo e vivo, está dando dividendos para os dois lados, né? Digamos assim, como atualmente se convencionou chamar. Gente, eu queria aproveitar aqui para chamar. Só antes eu queria fazer uma correção aqui ao Fius. Eu não sou de fazer correções, mas é importante. Você falou que os maiores times do Paraná são Atlético e Coritiba, né, Fiuza? O maior time é o Atlético e depois, lá embaixo, daí aparece o Coritiba, esses outros aí, Maringá, Londrina e tal. Daí só assim, a diferença é muito grande. Então, o maior time do Paraná é o Atlético, depois vem os outros. E quem está nos assistindo, desculpa a brincadeira, quem for coxa branca, sabe que eu tenho muito apreço, tal. É só brincadeira que a gente, até no futebol a gente não quer tão esse atletismo, esse fla-flu aí, né, sem
tem que ter flauta, né? Tem que ter risada, tem que ter, né? A graça de torcer, para mim, é essa, né? De você brincar com o teu amigo, que torce pro outro time e tal. Embora cada vez tenha menos aqui, né? Porque o sucesso é tão grande que as novas gerações estão adotando todas o Atlético. Mas eu queria aproveitar aqui para chamar um vídeo que mostra muito de quem faz a Gazeta do Povo. Vamos lá, Rogério. O melhor jornal do Brasil, que não cede à pressão de governo, de partido, de ONG internacional ou de quem quer que seja. Isso se chama jornalismo de verdade. Eu sou assinante da Gazeta do Povo há mais de um ano e eu acredito na Gazeta. Ela é diferente de todos os outros jornais e tem um compromisso muito forte com valores cristãos e conservadores, como a defesa da família, do combate à corrupção e da liberdade de expressão. Ainda há jornalismo sério. Sim, existe um jornal no Brasil que ainda se posiciona, que briga para construir um país melhor. É a Gazeta do Povo. Eu estou aqui para dar os parabéns ao jornal, que eu acho que é um dos melhores do país. Eu tenho prazer de ser colunista. Eu sempre entendi que para fazer mais pelo Brasil nós temos que apoiar um jornalismo disposto a defender valores e a nossa liberdade. E para mim, esse jornal é a Gazeta do Povo. Clique no link e ajude a patrocinar o jornalismo de verdade. Isso é um jornalismo que quer mais do Brasil. Então, fica o recado aí para você. Apoie, acesse a Gazeta do Povo, entre aqui no link da descrição do vídeo ou aponte o celular aí para o QR Code e apoie a Gazeta. A gente precisa de você como parte dessa nossa comunidade de assinantes. Vamos juntos aí para mais, quem sabe, aí mais milhares de assinantes a partir do programa, né? Gente que se identifica com esses valores, gente que se identifica com essa defesa que a Gazeta do Povo faz da liberdade de expressão. Fiuza, volto com você para os momentos aí finais, né? Quais são suas impressões finais aí desse tema, da indignação seletiva, algo que faltou, né, dizer aí durante o programa, ou alguma coisa assim que você queira chamar a atenção? Então eu volto aí com você, Fiuza. Não, eu queria sempre agradecer aí a sua parceria, a nossa conversa é muito legal e a gente não tem dono da verdade, e a gente está tentando chamar aí atenção para algumas posturas que, até talvez no passado recente, faziam parte de um desvio, de um mal-entendido de personalidade, que podia ser aceitável em qualquer pessoa, mas que a tal da indignação seletiva está virando uma coisa muito clara, muito flagrante e muito aceita. E não dá para ela ser aceita, porque isso é cinismo. E a minha impressão é de que aí o salvo-conduto para uma postura clínica foi longe demais. Então, a gente não é purista, muito menos moralista, né? Moralistas são esses que têm aí gostado de criar regrinhas, até retóricas, para ter instrumento para perseguir quem está tocando a sua vida normalmente e não é, enfim, não é execrável. Tá? Execrar quem não é execrável. Então, mais uma vez, a gente chama a atenção, né, sem querer ser pretensioso, né, a gente chama a atenção para essa tolerância com esse tipo de demagogia, de indignação seletiva, porque onde há indignação seletiva é porque a indignação legítima, genuína, está desaparecida. Só pode ser assim. Né? Quem escolhe, quem calcula uma indignação, está indignado. Aí, acho que o desaparecimento da indignação real
um sintoma preocupante aí para a gente avaliar. Muito obrigado a todos e até semana que vem. É isso aí, voltamos semana que vem, quarta-feira, às 8 horas da noite. Um abraço a todo mundo que nos acompanhou até agora e até lá.